Irmão, graça e paz. Olha o que é que nós vamos estudar hoje. Irmão, sabe que nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos e estamos falando justamente da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo sempre agiu, né, irmão? E nas lições anteriores, nós percebemos que a igreja sempre estava em ataque. E ela recebia ataque de dentro para fora. Justamente esse ataque, né, era considerado as corrupções no meio da igreja. Como também ela recebia o ataque de fora para dentro, né, que seriam as perseguições. Foi os primeiros ataques que a igreja começou a receber. E nesse instante a gente vai ver também o ataque justamente sobre as indiferenças, a distração, né? Era situações que não havia assim um olhar mais específico, tá bom? Então as viúvas eram destratadas naquela época, tá bom? Então está baseado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, vocês leiam Atos 6, de 1 a 15, e aí nós vamos basear todo o nosso estudo. E nós vamos verificar justamente o tema hoje, transformando crises em oportunidades, irmãos. Então, é natural que a igreja sempre passou por crises, tá certo? Por momentos difíceis. E lá a igreja primitiva, no seu apostolado, né, enfrentou isso aí. O diabo tentou destruir a igreja de todas as formas. Como ele não conseguiu daquela forma, trazendo ataque, né? Trazendo hipocrisia dentro das igrejas, pessoas falsas. Ele vai atacar fazendo assim indiferenças. E o que é que nós vamos ver aqui? Ó? A instituição dos diáconos. Ora, naquele dia, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, o irmão vê que a igreja tudo tinha em comum, não havia necessidade entre eles, mas no momento que a igreja começou a crescer, então os apóstolos, muito preocupados justamente com a pregação da palavra, com a oração que ele tinha que ser dedicado, para isso eles foram chamados, esqueceram aí das viúvas, tá certo? Existia esse tipo de murmuração, né, que nesse crescimento as viúvas helenistas eram esquecidas. E aí você vai entrar com bem detalhe hoje à noite no estudo, tá certo? A questão aí dessas viúvas. Então vai entrar em detalhe, que eu quero que você vá para o PG para aprender, ok? Então vemos ali a murmuração da igreja com relação às viúvas, como também nós vamos ver a decisão dos apóstolos, né? E para encontrar a solução do problema, o que é que deveriam fazer. E nessa solução do problema, nessa decisão, aí a gente vê justamente que havia o perigo da distração, havia a questão da diaconia das mesas, servir as mesas, né? Então, que mesa era essa? Não é no vídeo não, você vai ver lá hoje no estudo, tá ok? Vou deixar no ar isso aqui, ok? E também, olha, o que a gente vai ver aqui. Então a gente vai ver a aprovação do povo, né? Quando solucionou o problema das viúvas, aí o que acontece? A aprovação do povo, né? A decisão dos apóstolos trouxe a glória ao nome de Deus, paz para a igreja e solução para os problemas. Quando a gente senta, analisa os problemas, vem solução. Não importa, viu, irmão? Porque a igreja passa por problema, você passa por problema, nós passamos por problema. Mas quando a aprovação do povo é porque Deus trabalhou. É porque a gente procurou a ação de Deus para a solução. E daí porque surgiu a ordenação dos diáconos, né? Olha, se o discípulo estava lá com problema das viúvas, tá certo? E essas viúvas aqui, olha,
a murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Aí que acontece, vamos criar homens, trazer homens para ver esse problema, que são justamente os diáconos. 7 diáconos foram escolhidos ali, e esse diácono teria que ser cheio do Espírito Santo para saber trabalhar com aqueles problemas. Mas quanto aos apóstolos, o que é que acontecia? Eles continuavam justamente na sua posição que foi chamado, que era orar pelo povo, consagrar a sua vida e pregar a palavra. Então isso é, vamos dizer assim, são assuntos que não se mexem na igreja. A igreja não pode sair do seu foco, que é buscar a presença de Deus e pregar a palavra. Você viu? Está aqui bem resumido o estudo. Tá certo? Muitas coisas no ar, porque eu quero que você vá para o PG. O PG mais próximo da tua residência, são 4 PG à tua disposição. E lá, olha assim, vamos fazer esse estudo, querido. E esse estudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Ok? Posso contar com você hoje à noite? PG. É a solução para o teu problema. Está lá, porque lá nós vamos ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até a noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.